Estava quase a terminar a terceira parte em que estávamos a falar da fé como um ato excessivo, uma atitude excessiva, antes de começarmos a quarta e última parte. Então, procurando concluir esta terceira parte sobre a fé. A fé é a conformidade da existência inteira a Deus. É o acordo de toda a nossa existência com Deus. A fé é um acontecimento de obediência àquilo que é de si, à luz da natureza. À luz da natureza é inacessível, não é? Portanto, a fé é um acontecimento de obediência àquilo que é naturalmente inacessível, é mistério. Portanto, um acontecimento de obediência ao mistério. Acontecimento de obediência ao mistério. Daí que a certeza na fé seja uma coisa problemática. A certeza psicológica na fé é uma coisa problemática. Nós dizíamos há pouco, nós vamos ganhando um conhecimento do mistério, vamos tendo uma noção daquele com quem lidamos e daquele com quem nos comprometemos. E conhecemos a gramática da própria fé. A gramática da própria fé é que o fundamento da minha resposta é ele e não é outra coisa. Eu sei isso. Portanto, porque sei isso eu aposto, arrisco. Mas é, digamos, uma resposta dada sempre no meio da obscuridade. Porque por mais que eu vá conhecendo Deus, ele nunca deixará de ser mistério. Havia um outro teólogo chamado Karl Rahner que chama a Deus mistério absoluto. A gente pode perguntar, então para que chamar absoluto ao mistério? É para que a gente caia na conta de que isto não é um mistério a prazo. Deus não é um mistério a prazo. É um mistério que será sempre mistério até o momento da nossa morte. Portanto, a certeza psicológica na fé é problemática. Acordar, conformar toda a nossa existência a Deus que permanece sempre mistério para nós. A fé é consentir no mistério, consentir no outro, que é Deus, e é mistério. Portanto, nesta medida nós podemos dizer que a fé não pertence a mim em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a fé pertence ao próprio Deus. Porque se não é a sua graça, eu sozinho não vou longe. O meu sim é sempre um sim débil que necessita da graça de Deus. Portanto, a fé, na sua origem, no seu centro, não pertence a mim. Não é uma coisa que eu possa dar como um dado adquirido. Agora está. Não está. É das tais coisas. À medida que mudam as circunstâncias da vida, ou também, à medida que evoluímos na percepção de quem é Deus, era a tal coisa de Jesus ia dizendo, o Filho do Homem vai ser entregue, credes ainda, nós temos que renovar o sim, porque o sim fica abalado, com a mudança das circunstâncias da vida. Hoje está tudo bem, ótimo, Deus é meu amigo, viro ali a esquina, levo na cara porque a vida me deu na cara de alguma maneira e diz, creio ainda, essa é que é a questão. Portanto, a fé, em primeiro lugar, não pertence a mim, pertence a Deus. Ora, portanto, é preciso deixar-se a si próprio para ir na direção de Deus. Portanto, caminhar na direção do mistério. É mistério, mas não devemos ter medo. Nós não ficaremos a perder. Nós não nos espatifaremos neste processo. O padre Baltazar joga aqui com as palavras e diz, deixar-se a si próprio para ir na direção de Deus não é um esquecimento de si, não é perder-se. Pelo contrário, é encontrar-se. As pessoas que se entregam verdadeiramente a Deus e vivem em função de Deus são as pessoas mais encontradas. As pessoas mais felizes. De coração mais preenchido.
não é? São as pessoas mais encontradas, elas encontram-se verdadeiramente. Portanto, não é um perder-se, é um ganhar-se. Deixar-se a si próprio para ir na direção de Deus é a experiência mais profunda que se pode fazer de si mesmo. Como é que a gente olha para a fé? Nós temos que olhar para a fé, para a dinâmica da fé, não a partir de nós próprios, porque se for a partir de nós próprios estamos sempre com problemas. Estamos sempre com problemas. Mas olhar para a fé a partir de Deus. Olhar para a fé na perspectiva de Deus. Claro, somos humanos e a nossa consciência certamente esforçar-se-á por compreender melhor que pode e é uma luta sempre. A gente quererá compreender o melhor possível a fé a partir de nós mesmos, mas a maturidade na fé exige também começar a perceber a fé, a olhar para a fé a partir do próprio Deus. Bom, e aqui terminamos então a terceira parte. A fé como uma resposta excessiva. Vamos agora, continuando ainda a refletir com o Padre Baltazar, mas passando já para fora deste livro, a maneira como ele encara o caminho cristão. Ele fala dos critérios do caminho cristão, pontos centrais da fé, é uma linguagem que ele usa, não é? E a maneira que eu tenho aqui o quarto capítulo, o modo de fazer o caminho cristão. Se nós formos à Sagrada Escritura, nós vemos que nisto da relação, na dinâmica da relação entre Deus e o ser humano, quem toma a iniciativa é Deus. Abraão tinha a sua vida montada e Deus chegou ali e disse, olha, agora fazes as malas, pegas nos teus e nas tuas coisas, olha, e vai para onde eu te indicar. Não é? Ao longo da história de Israel, Deus foi-se metendo na vida de Israel, não é? De muitas e variadas maneiras. E a iniciativa de todas as iniciativas, a mãe de todas as iniciativas, a iniciativa número 1 de Deus foi a encarnação do Verbo. Portanto, a gente vê na Sagrada Escritura que na dinâmica da relação ou do encontro entre Deus e o ser humano, a iniciativa parte sempre de Deus. Aliás, o Baltazar, num livro, tem um capítulo, o título do livro é Pontos Centrais da Fé, Pontos Centrais da Fé. E é um capítulo que eu costumo usar nas minhas aulas de Teologia Espiritual, em que, portanto, Baltazar é um teólogo das décadas centrais do século XX, em que ele faz a contraposição entre aquilo que é a espiritualidade cristã e a espiritualidade oriental de cariz fundamentalmente budista. Baltazar fez esta contraposição e parece-me que hoje ela é ainda mais pertinente do que no tempo dele. Por causa das confusões da New Age, destas novas religiosidades. A New Age, como sabem, é uma coisa muito confusa, abrangente, é um chapéu, é uma designação guarda-chuva, não é? Que abarca muitas coisas, e isto até é bom para a New Age. A New Age, uma boa New Age não se quer definir rigorosamente, é manter-se assim como uma coisa múltipla e diversificada. E dentro do chapéu da New Age cabem coisas que são importadas da espiritualidade oriental, fundamentalmente de cariz budista, e que há certas cabeças cristãs que começam a misturar coisas da fé com coisas que não são da fé. Portanto, parece-me que esta contraposição que o Padre Baltazar faz entre a espiritualidade cristã e a espiritualidade oriental é ainda mais pertinente nos nossos dias. E ele diz, podemos ser muito sofisticados, podemos ser sei lá o quê, mas há uma coisa lapidar que marca a diferença entre aquilo que é a espiritualidade cristã e esta espiritualidade oriental de cariz fundamentalmente budista. O que é? É que, na espiritualidade cristã, Deus falou. Deus falou. E é a partir daqui é que se têm as consequências, não é? Deus põe-se inesperadamente e espontaneamente à busca do ser humano. Portanto, é isso que a gente vê na Sagrada Escritura. É Deus quem toma a iniciativa. O Deus bíblico é alguém que fala. E expressa-se definitivamente no Verbo encarnado. É aí, de uma forma definitiva, que ele se expressa. O que é que vem ao encontro, o que é que vem ao nosso encontro nesta palavra que Deus pronuncia?
é o abismo insondável e absoluto do amor divino. O abismo insondável, é tal qual como ele diz. O abismo insondável e absoluto do amor divino. É um amor que é mistério e que me ultrapassa. Jesus Cristo, que é a palavra, a grande palavra que Deus pronuncia, é a revelação da soberania de Deus sumamente livre. Jesus Cristo, que é a palavra por excelência pronunciada por Deus, é a revelação da soberania de Deus sumamente livre. Não é possível encerrar esta palavra em nenhum sistema de lógica. Não é possível encerrar, meter esta palavra que Deus pronuncia em nenhum sistema de lógica. Os gestos salvíficos de Deus são incomensuráveis. Ultrapassam-me. E, contudo, metem-se comigo. Alcançam-me. São dirigidos a mim. Os gestos salvíficos de Deus são transbordantes e insondáveis. E, contudo, alcançam-me. Chegam até mim. O mistério de Deus alcança-me. E eu posso, e é bom que venha a fazer a experiência deste mistério. O mistério objetivo de Deus é o mistério de Deus tal como ele é. E ele vem ter comigo. E eu posso, e é natural, que venha a fazer uma experiência dele. O mistério de Deus tem a prioridade. Ele é como é. Não posso andar aqui a negociar como é que Deus é ou tem que deixar de ser. Na lógica, nos critérios da experiência cristã, diz Padre Baltazar, há o mistério objetivo de Deus, o mistério de Deus tal como é, e há a experiência que eu faço dele. O que é que tem a primazia? É ele tal como é, não é a experiência. Que é para eu não pôr a regatear com Deus como é que as coisas têm que ser ou deixar de ser. O mistério de Deus, objetivo, na sua objetividade, tem a primazia sobre a experiência que eu, sujeito, venha a fazer dele. Deus é o indizível, o incompreensível, e penetra em mim de uma forma tão incisiva e tão íntima que ultrapassa a minha própria sensibilidade. Ele, tal como é, mistério, indizível, tem a prioridade sobre a experiência que eu faço dele. Uma experiência subjetiva, porque cada um de nós é um sujeito diferente, singular. Ora, se na lógica cristã o mistério objetivo de Deus tem a primazia sobre a experiência que nós fazemos dele, então ele, mistério, está no centro da conversão cristã. O que é que o termómetro da minha conversão cristã me indica? Qual é o grau da minha adesão a ele tal como é? A minha experiência tem que estar sempre a mover-se. A minha experiência de Deus tem que estar sempre a mover-se, procurando medir a sua temperatura, ver qual é o grau da sua conversão a ele tal como ele é, porque é disso que se trata. Portanto, ele, mistério, na sua objetividade, está no centro da conversão cristã. Ora, se Deus toma a iniciativa, da minha parte, a atitude, da nossa parte, a resposta a atitude é lógica. Resposta. O Padre Baltazar usa aqui 3 palavras que estão muito ligadas. Resposta, disposição e obediência. Resposta, disposição e obediência. Se é ele quem toma a iniciativa, então sejamos consequentes. Não há da nossa parte, na lógica cristã, um empreendimento espontâneo. Quer isto dizer, nós não vivemos por nossa conta e risco. Nós não devemos andar a fazer as coisas por nossa conta e risco. Devemos andar a fazer as coisas porque Deus, olhando para Deus, procurando cumprir a sua vontade. Pergunta, será que Deus é contra o nosso espírito empreendedor? De modo nenhum. Temos que ser imaginativos.
boas cabeças e bons corações, mas o nosso empreendedorismo é para levar sempre à prática, à consequência, aquilo que é o empreendimento de Deus. Portanto, resposta. Disposição. Esta disposição é já resposta também a Deus. Dispor-se para Ele. Esta disposição, portanto, não deve ser encarada como tendo ponto de partida em nós mesmos. Porque nós não andamos a viver e a fazer as coisas para nós mesmos, não é? Deus é o primeiro a empreender. E Ele é o empreendedor número 1. Tem iniciativa. E, portanto, a disposição, o dispormos-nos é um ato nosso, mas é para permitir que o empreendimento de Deus apareça e ganhe forma na nossa vida e entre nós. O ser humano é dotado de uma tendência básica para iniciar a marcha em direção a Deus. Nós somos criaturas que guardamos em nós a impressão digital do Criador. Nós temos em nós a impressão digital do Criador. E esta impressão digital tem como consequência que nós somos dotados de uma tendência básica para ir ao encontro dele. Mas para quê? Para que é esta ida ao encontro dele? É para corresponder devidamente à vinda dele até nós. Para corresponder devidamente à vinda dele até nós, que é prévia. Porque ele lembrou-se de nós primeiro. Deus está sempre querendo vir ao nosso encontro. Deus está sempre querendo, desejoso de empreender a sua marcha em direção a nós. E é preciso que as nossas antenas estejam preparadas. Porque senão é um desperdício. Ele vem e não há consequência, porque não há encontro, não há realização de nada. Não estamos atentos. E, portanto, não há condições para que o seu empreendimento vá à consequência, tenha seguimento. Portanto, ele está sempre pronto, desejoso de encetar a marcha em direção a nós. E é preciso que ele não nos encontre indiferentes e incapazes de o receber. É preciso que nós estejamos sempre preparados para que a sua graça possa ter efeito em nós. Em vez de nos encontrar indiferentes e incapazes de o receber. Portanto, a espontaneidade da nossa parte tem todo o seu lugar, mas é para corresponder àquilo que é o empreendimento de Deus. Toda a nossa espontaneidade, todo o nosso empreendedorismo, todo o nosso fazer e acontecer deve ser para preparar-se as antenas e todas as nossas faculdades para o vir de Deus até nós. A espontaneidade em nós tem todo o seu lugar, mas essa espontaneidade não se rege pelos nossos próprios planos, não se deve reger pelos nossos próprios planos. Esta nossa espontaneidade deve ser regulada pela graça de Deus. Esta nossa espontaneidade deve ser regulada pela graça de Deus que livremente nos vem ao encontro. Temos um modelo para isto, é Jesus Cristo. É o modelo. O modelo a seguir é Cristo. Jesus diz, eu vim para cumprir a vontade do Pai. E Jesus Cristo foi um grande empreendedor, um grande engenheiro na vida. O que é que Jesus ia fazer de madrugada para o monte? Sim. Só para descansar, também certamente, não é? O ser humano precisa descansar, mas ia para conversar com o Pai. Pai, como é que vai ser agora a seguir? Temos isto, estas coisas aqui, temos que conversar sobre isto, não é? Para que é que Jesus ia conversar com o Pai? Porque sabia que não dava a vir a vida sozinho. Era a sua vida, ou seja, todo empreendimento de Jesus foi para levar à consequência aquilo que era o empreendimento do Pai. Portanto, também deve ser assim na nossa vida cristã. Toda a nossa espontaneidade, todo o nosso espírito de iniciativa deve ser regulado pela graça de Deus. Procurar levar à prática aquilo que é a iniciativa, o empreendimento do próprio Deus.
Temos um modelo que é Cristo, que veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Toda a vida terrena de Jesus, todo o ser humano de Jesus, toda a humanidade de Jesus foi expressão da obediência ao Pai. Obediência ao Pai seria uma maneira bonita de resumir a existência terrena de Jesus. Seguimos o exemplo de Cristo, portanto, seguindo o próprio Cristo. Seguir Cristo como modelo é segui-lo a Ele. Obediência a Deus, é isso então também vale para nós. Obediência a Deus. Ora bem, e diz o Padre Baltazar, qual é o critério da perfeição cristã? Qual é a medida da perfeição cristã? Nós às vezes somos capazes, olhamos para fulano ou beltrano, ou fulano é beltrano e dizemos, aquilo é que é. Mas até as pessoas, porque aquela pessoa tem muitas consolações de Deus. Aquela pessoa tem muitas experiências místicas de Deus, pá. Até levanta, se for preciso, os pés do chão. Os chamados os roubos místicos, esta coisa. Aquilo é que é. Aquilo é a meta da perfeição cristã. Ali está o grau máximo. Padre Baltazar pergunta, qual é o critério da perfeição cristã? Como é que a gente mede a perfeição cristã? Será a quantidade de experiências suculentas de Deus? Será a quantidade de experiências místicas de Deus? A quantidade de consolações de Deus? Diz ele, não. Esse não pode ser o critério da perfeição cristã. O critério da perfeição cristã é a obediência. E não a experiência sentida. E, portanto, ele joga muito com esta contraposição, experiência versus obediência. E eu, no caminho da obediência a Deus, posso fazer a experiência do abandono. Jesus Cristo fez, meu Deus, porque me abandonaste? E no caminho da obediência a Deus, eu posso fazer a experiência do abandono. Quem é que me garante? E agora? Começa a ficar alarmado, não é? Mas quem é que me diz? Quem é que me pode contrariar? Ou fazer pensar que eu, por estar numa experiência em que sinto o abandono de Deus, quem é que me pode declarar, jurar a pé juntos, que eu aqui estou menos unido a Deus do que numa experiência de consolação sentida da presença de Deus? E eu, numa experiência de abandono de Deus, posso estar tão ou mais unido a Deus do que numa experiência suculenta de Deus. Aliás, na experiência de abandono que Cristo teve na cruz, ali é o momento, a Trindade está ali toda presente, pá. Sofredora. A divindade esconde-se. Santo Inácio nos Ciências Espirituais, na terceira semana, diz, a gente meditar, convida o exercente a meditar como a divindade se esconde, mas ela não está menos presente e menos atuante. Portanto, o caminho da obediência a Deus faz-me passar por tudo e mais alguma coisa, experiências suculentas de Deus, experiências de abandono de Deus, e nas experiências de abandono de Deus eu posso estar tão ou mais unido a Deus do que nas experiências suculentas de Deus. Portanto, o que mais vale na vida cristã não é a experiência sentida de Deus. Este não é o critério da perfeição cristã. E ele então diz uma frase muito bonita, que eu gosto muito disto. O que mais vale na vida cristã é o cotidiano cinzento, vivido na fé, na esperança e na caridade. O que mais vale na vida cristã é o cotidiano cinzento, a vida de todos os dias. A terça-feira é igual à segunda, a quarta é igual à terça, ou seja, as nossas obrigações diárias, as nossas obrigações modestas, muitas vezes apagadas, a maioria delas são apagadas, não é? Cotidiano cinzento, vivido na fé, na esperança e na caridade. Ao cristão que avança pelo caminho do Mestre, não se prometem experiências místicas de Deus. Não se prometem experiências místicas de Deus, àquele que avança pelo caminho do Mestre. O servo deve estar contente quando as coisas correm como ao seu Senhor.
Mateus 10, 25, se não me engano, não é? É esta a ideia, não é? O servo deve estar contente quando as coisas correm como o seu senhor. Bom, e mais, o servo deve desejar como meta da sua carreira terrena uma configuração com o mestre crucificado. Não é? O servo não só deve estar contente quando as coisas correm como o seu senhor, mas deve inclusivamente desejar uma configuração com Cristo ressuscitado, ele que é o mestre. Na parte final do Evangelho de São João, diz, Pedro, há de ir para onde não queres. Há de ser levado para onde não queres. Não é? São Paulo também diz, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Portanto, queremos experimentar a vida nova, a vida da glória, morrer com Cristo. O ideal da perfeição cristã, portanto, é a disponibilidade para percorrer o caminho conduzido por Deus. O ideal da perfeição cristã é a disponibilidade para percorrer o caminho conduzido por Deus, a obediência. Estão a ver, disponibilidade, disposição, resposta, obediência, tudo isto está ligado, não é? Na lógica cristã, esta disponibilidade, esta obediência está no cimo, está no topo como valor. A experiência está mais abaixo. Isto é muito importante nos tempos de hoje. Porque nós vivemos numa época, sobretudo as camadas mais jovens, mas não só, já estamos todos contaminados por isto, uns mais, outros menos, as vivências. O que é que estamos a vivenciar? O que é que estou a vivenciar neste momento? Eu sei lá bem, neste momento se calhar não sinto nada, não é? Às vezes assim, uma vez estava na Califórnia num curso de teologia e depois a gente tinha que pôr em papel os sentimentos, não é? Eu sou um bocado lento nestas coisas, não é? Sei lá o que é que estou a sentir neste momento, preciso de tempo, não é? Mas há pessoas que são rapidíssimas a pôr em papel os seus sentimentos, não é? Eu sou lento nestas coisas, peço desculpa, não é? Mas as vivências, não é? A vivência aqui, a discoteca, depois acabou-se a discoteca, bom, o que é que vamos fazer agora? O que é que vamos fazer amanhã? Precisamos de uma vivência para amanhã. E andamos sempre a saltar de vivência em vivência, pá. O desejo de colecionar vivências. Nós precisamos de uma certa voltagem vivencial hoje para nos sentirmos bem. E se nos falta esta voltagem vivencial, qualquer coisa está mal. Porquê que está mal? E, portanto, o Padre Baltazar diz, alguma razão tem aqueles que se atiram ou se lançam contra as manias vivencialistas. Pá, hoje andamos com as manias vivencialistas. Colecionar vivências. Para manter sempre uma certa voltagem vivencial. Ora, numa época das manias vivencialistas, ainda mais importância é dizer que, na lógica cristã, na vida cristã, não é a experiência sentida de Deus que está no topo. É a disponibilidade para Ele, a obediência a Ele, como valor. A experiência vem depois, com as suas cores. E quais são estas cores? São as cores da própria vida de Cristo. O amor cristão, lá está, eu não tinha lido, mas está exatamente isso que vem agora. O amor cristão tem as cores concretas do caminho de Cristo. O amor cristão, portanto, esta atitude de procurar levar uma vida que é conduzida por Deus, não é? Pôr-se nas suas mãos, deixar-se conduzir por Ele, isto tem as cores concretas do caminho de Cristo. É o nosso modelo, o exemplo, portanto, olhamos para Ele e veremos. Há de tudo um pouco, não é? Ora se é empurrado para a frente, ora se leva na cara, é tudo um pouco, não é? Ora, por este caminho, que é o caminho de Cristo, pode-se chegar às mais diversas formas e aos graus mais elevados da experiência de Deus. Pois pode. Por este caminho pode-se ter experiências altamente suculentas de Deus. Mas a intensidade da experiência não é o critério da vida cristã. Porque eu não posso andar sempre a procurar colecionar estas experiências altamente suculentas e de alta voltagem de Deus. Não posso andar a tentar procurar, porque se eu ando nessa atitude sou muito infantil na fé.
E a minha fé será muito frágil. A maioria da nossa fé é vivida no cotidiano cinzento, com as virtudes teologais. Espera-se que lá estejam, não é? Portanto, quando a gente trilha o caminho de Cristo, nós, é evidentemente que poderemos chegar, pode-se chegar por aí, às diversas formas e aos diversos graus de intensidade da experiência de Deus. Mas a intensidade da experiência de Deus não é o critério da perfeição. A norma é a pureza dos sentimentos, pá. É a pureza dos sentimentos. Procurar cumprir a vontade de Deus. Pureza dos sentimentos. Disponibilidade. A norma é, portanto, viver em atitude de resposta, de disposição e de obediência a Deus, que se manifesta sob a forma de um amor louco. Resposta, disposição, obediência a Deus, que se manifesta sob a forma de um amor louco, que choca a minha sensibilidade e ainda por cima exige um salto de inteira confiança da parte da minha liberdade. Isto é que é, de facto, a norma. Acho isto bonito o que o Padre Baltazar diz, não é? Um bocado, dizer aqui palavras minhas, mas isto é tudo vocabulário dele, não é? Viver é atitude de resposta, disposição e obediência a Deus, que se manifesta sob a forma de um amor louco, excessivo, que choca a minha sensibilidade e ainda por cima exige um salto de inteira confiança da parte da minha liberdade. Sai-me do lombo. Bom, e eu, quanto ao Padre Baltazar, terminaria por aqui, né? Eu acho que agora podemos dialogar um pouco. Ainda temos... Fará alguns agradecimentos ao professor. Ele não precisa de agradecimento. Eu penso que Trabalhamos, perdemos. Mas estamos gratos na mesma. traz-nos aqui Dele é que se trata. a profundidade tradicional dos jesuítas, conjugada com uma acessibilidade e uma clareza que a gente gosta sempre. Eu vou brincando com os jesuítas, mas fui aluno deles e com muito gosto e continuo a admirar este espírito de confronto com a nossa cultura. Eu punha já uma questão por causa de confronto com a cultura, que já comecei aqui a falar no intervalo, que esta questão da fé hoje não é uma questão assim muito pacífica, não é? Nós vivemos na primeira geração ateia, disse um sociólogo que analisou o nosso tempo, e isto nota-se na catequese. Eu tenho a impressão que às vezes as crianças, a gente lida sobretudo os bispos na altura do crisma, não é? Mas naquele diálogo eu fico a duvidar se eles têm verdadeiramente fé. A oração está ausente, o sentido de Deus, o sentido de um lugar sagrado, o sentido da obediência. E o padre Domingos Terra pôs muito claro, o ato de fé, de facto, coloca-nos, situa-nos nos crentes. Mas esta fronteira entre os crentes e os descrentes às vezes parece-me hoje muito diluída. Há muitos agnósticos que nem são crentes nem são descrentes, estão assim, parece que estão na corda bamba. E há muitos, enfim, não sendo verdadeiramente crentes, parece que estão a caminho. Parece-me que hoje o ato de fé mais que um acontecimento, como falou, e de facto penso que é por aí que devemos ir. Eu sinto muito esta obscuridade que também falou, esta dificuldade, este caminho. A fé sinto-a muito como procura e muito condicionada pelo ambiente. Eu acho que as crianças são muito condicionadas pelo ambiente de família, em que não vêem sinais de fé, nem uma visão da fé, pelo ambiente da escola e menos pelo ambiente da catequese e da missa. Não sei se estou a exagerar. Como é que nós temos de fazer uma catequese que chamamos de iniciação e descobrir o que é iniciação, de modo a criar-lhes um ambiente que favoreça a fé? É uma questão grande. Mas não sei se na sua experiência também nota esta influência forte do ateísmo e do agnosticismo nos jovens e nas crianças, que têm muita dificuldade em viver esta perspectiva bela e sólida
e humana, porque vem responder àquilo que é o nosso anseio profundo, não é? Não sei se é uma questão um bocadinho teórica e prática, por aquilo que nós sentimos. Pertinente. Uma pergunta perfeitamente pertinente. É evidente que nós, nas nossas sociedades ocidentais, e agora falamos concretamente na sociedade portuguesa, não é? Que a fé sente cada vez mais o impacto de um ambiente da não-fé. Digamos que a fé declarada vai se tornando mais minoritária. E, portanto, ela torna-se vulnerável, digamos, a este impacto que vem, digamos, de uma envolvência da não-fé. Problema ou oportunidade? Bom, as duas coisas. Em boa medida, uma graça também. Porque isto pode ser uma oportunidade para nós amadurecermos na própria fé. Eu ainda sou do tempo, eu nasci em 1958, portanto, ainda me lembro da escola primária, crucifixo ao meio, o Salazar de um lado e o Américo Tomás do outro, portanto, aquilo ainda era tudo assim, e, portanto, no meio rural, uma pessoa que não fosse à missa, eu ainda me lembro, era uma pessoa olhada, era um corpo estranho. Ainda sou desse tempo, portanto, havia uma pressão sociológica para, digamos, a prática da fé. Ora, num ambiente destes, a gente até se pode descuidar sobre aquilo que é a fé, não é? Portanto, podemos viver à custa da catequese que recebemos em crianças e tudo é automático, não é? Sacramentalmente, as práticas, os mandamentos, tudo aquilo é automático. Pronto, acabou-se. Ora, hoje isto não é assim. Porque quando a fé sente, a prática da fé sente o embate com a realidade da não-fé, a fé não pode continuar a viver à sombra do automatismo. Não dá. Ora bem, mas isto é uma graça, portanto, como dizia, uma graça porque a fé pode aprofundar aquilo que ela é em si mesma. Será que o Dom Manuel falava aqui na questão de fronteira ou fronteiras, crentes e não crentes, será que isto é assim? A gente pode simplesmente dizer assim, crentes aqui dentro da sala, os não crentes lá fora. Isto pode ser simplista. A fé aqui dentro, lá fora a não-fé. Porque nos corações dos não-crentes também há as faíscadas de fé. Como também na nossa fé há lacunas de não-fé. Havia um autor francês que perguntava, será que as realidades da descrença, da ignorância e da indiferença são tão estranhas à fé como parece? Não, pá. É que no tapete da nossa fé há lacunas de indiferença, há lacunas de ignorância e há lacunas de descrença, de não-fé. Mas isto é uma aprendizagem, quer dizer, nossos olhos caem na conta, nós caímos na conta disto, é precisamente com impacto, é quando a fé é de facto batida, fustigada pela realidade da não-fé. É que a descrença pode existir dentro da própria fé, como aconteceu com os próprios discípulos, não é? Aconteceu com os próprios discípulos, está no Evangelho, não é? Portanto, esta questão da fronteira, a fronteira entre fé e descrença, é simplesmente aquela porta? Ou não será o nosso próprio coração? Esta fronteira não andará no nosso próprio coração, no coração de cada um de nós. No Evangelho de São João, há uma luta permanente, o Evangelho de São João é muito tenso, é sempre a luta entre a luz e trevas, o querer e o não querer, não é? Esta luta entre a fé e a incredulidade tem dois palcos. É o palco social, né? A pressão sociológica, Nicodemos é uma pessoa importante, vai ter com Jesus de noite, claro. Mas há outro palco para a luta entre fé e incredulidade, que é o próprio coração humano. São João tem esta ideia, não é? Nicodemos, o coração de Nicodemos tem. Há um fascínio pela pessoa de Jesus, uma atração, mas também há aqui coisas. Bom, e portanto, a fronteira entre o querer e o não querer atravessa o nosso próprio coração, não é? E, portanto, o nosso coração luta, vê-se abraços com questões, vê-se abraços com não saber, não sabemos muitas coisas, não compreendemos, temos hesitações, temos medos, as nossas defesas, a realidade da nossa própria não-fé.
Nos tais diálogos sobre a fé, portanto, as tais cartas abertas trocadas entre Dom José Policarpo e Eduardo Prado Coelho, a determinada altura, Dom José Policarpo diz: os homens estão feitos para se entenderem. E Eduardo Prado Coelho concorda: os homens estão feitos para se entenderem. Bom, mas isto não basta dizer. Podemos concordar, os homens estão feitos para se entender, nós estamos feitos para nos entendermos. Qual é a base de uma coisa destas? A base será: há de haver uma experiência básica do ser humano, que é comum a todos nós, que há de servir de plataforma, de plataforma para arranque para uma conversa entre crentes e não crentes, que permita, portanto, uma coisa, uma conversa, um diálogo construtivo, decente, civilizado. Portanto, esta questão das fronteiras tem muito mais de qualquer... Não podemos ir por raciocínios simplistas, não é? Raciocínios simplistas. Isto não é simplesmente os bons crentes aqui e os maus crentes acolá, nem é simplesmente os crentes aqui e os não crentes acolá. Isto é mais complexo do que isso. Como também depois, por exemplo, na realidade da indiferença e na realidade do ateísmo, isto não há ateísmo, há ateísmos. E não há indiferença, há indiferenças. Porque há... Já o Concílio Vaticano II, estamos agora a celebrar os 50 anos da sua inauguração, tem lá o número 19 da Gaudium et Spes, se não me engano. As razões pelas quais, razões da não adesão a Deus, são muito diversas. Já está lá uma série delas.